Cavaleiro do Zodíaco tem uma história que gira em torno de batalhas entre cavaleiros, ou santos no original, que tentam proteger sua deusa Atena contra a investida de outros deuses malignos que querem tomar a Terra. Mas você já parou para pensar quais são os deuses mais poderosos de Cavaleiros do Zodíaco? Fizemos uma lista com os deuses mais poderosos apresentados canonicamente na obra. Tá curioso? Então se inscreve no canal, dá o joinha e bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Isaac Paiva. E eu, Bruno Rodrigues. E hoje vamos falar de todos os deuses que apareceram no mangá, seja no clássico ou em Next Dimension, e ranquear eles por nível de poder. Inclusive, vocês já se perguntaram por que eles precisam de cavaleiros para protegê-los, já que eles são tão poderosos. Parece que eles não gostam muito de botar a mão na massa e cair na porrada. De toda forma, vez ou outra eles precisam lutar, e com isso podemos ver um pouco de seu verdadeiro poder. Então, sem mais delongas, vamos começar por... Nono, Quer, deusa do destino. Quer é uma deusa menor, irmã mais nova de Hypnos e Thanatos, que governa o destino e serve diretamente ao deus Hades. Ela também é conhecida como deusa do infortúnio, porque tem agido ocultamente desde os tempos mitológicos, causando calamidades no mundo. Inclusive foi ela a responsável direta pela rebelião do Saga, pois criou e enviou o espírito Lemur para possuir o corpo do Cavaleiro de Gêmeos quando ele ainda era um bebê, controlando suas ações sem ninguém perceber. Na mitologia grega, Quer é uma das Queres, espíritos femininos da fatalidade e das mortes inescapáveis, que personifica a destruição e a morte violenta. E em CDZ, além de controlar Saga através do Lemur, foi ela quem ressuscitou os Cavaleiros Renegados, prometendo vida eterna caso alguém matasse Atena, o que mostra que ela tem domínio sobre a vida e a morte. Como uma deusa do destino que cria calamidades e ressuscita mortas, é natural que ela seja bastante poderosa. Porém, não tanto quanto seus irmãos mais velhos, Hypnos e Thanatos, a quem ela trata com grande reverência. Além disso, a Quer foi ferida facilmente pelo Kenon, que na ocasião estava segurando o tridente de Poseidon. Apesar do golpe só ter ferido ela por causa da natureza divina do tridente, outros deuses não seriam feridos tão facilmente. Oitavo, Thanatos, deus da morte. Ele também é um deus menor que serve a Hades, mas ocupa uma posição superior à da Quer por ser um dos guardiões dos Campos Elíseos e braço direito do Imperador do Submundo, ao lado de seu irmão Hypnos, representando a morte pacífica, diferente das Queres que eram a morte violenta. Logo de cara já vemos que ele tem um nível de poder absurdo quando destrói facilmente 5 armaduras de ouro como se fossem feitas de papel. Na ocasião, Poseidon tinha usado seu poder para mandar elas para os Cavaleiros de Bronze, que já tinham até despertado o 8º sentido, e mesmo assim não foram capazes de fazer nada frente ao poder de Thanatos. Provavelmente ele tem o mesmo nível de poder de seu irmão gêmeo, mas colocamos numa posição abaixo por causa de sua personalidade arrogante, que o faz ter muita confiança em seu poder e acaba mostrando-se uma fraqueza. Por exemplo, por subestimar demais seus adversários, Thanatos teve certa dificuldade em derrotar Seiya rapidamente, e ainda foi ferido por ele, bem como permitiu que o Ikki acertasse um golpe e retirasse seu elmo. Tudo isso antes mesmo deles despertarem as respectivas armaduras divinas de Pégaso e de Fênix. Por isso fica nessa posição. Sétimo, Hypnos, deus do sono. Em contrapartida, o Hypnos é diferente. Como acabamos de falar, ele tem um nível de poder semelhante ao irmão, mas ao invés de ser impulsivo e negligente, ele tem uma personalidade calma e controlada, nunca deixando se levar pela raiva. Isso por si só já dá uma vantagem estratégica em batalha, porque ele consegue agir de maneira mais racional e prudente, avaliando melhor seus adversários. Mas não é só por isso que ele está numa posição acima. O Thanatos foi derrotado pelo Seiya, que além de ter dado certo trabalho quando estava sem armadura divina, conseguiu derrotar o deus sozinho sem grandes problemas. Já o Hypnos teve que enfrentar 3 cavaleiros com armaduras divinas ao mesmo tempo, e ainda deu trabalho, apagando o Shun com sua técnica do sono. Além disso, foi o Hypnos que capturou e prendeu Atena no vaso, dizendo que só não matou ela no ato porque essa decisão deveria caber apenas ao Hades. Como a Atena é uma deusa maior, uma das 12 do Olimpo, esse feito deve ser levado em consideração, fazendo o Hypnos ficar numa posição acima do seu irmão. Sexto, Artemis, deusa da lua. A partir de agora entramos no seleto hall dos deuses olimpianos, os 12 deuses mais poderosos da mitologia grega. Ela foi apresentada no primeiro filme do Prólogo dos Céus, que era canônico, mas depois foi retirada da cronologia oficial porque o Kurumada não gostou do resultado. E mais recentemente ela foi apresentada no mangá Next Dimension, dessa vez de forma totalmente canônica. Em CDZ, a Artemis é a irmã mais velha de Atena e irmã gêmea do deus Apolo, que também tinha sido apresentado lá em Prólogo do Céu, mas até agora não mostrou as caras no mangá. A deusa da lua lutou brevemente contra Atena, quando ela foi ao seu templo pedir ajuda para salvar Seiya, mas aparentemente não demonstra ser maligna, apenas não concordava com as ações da irmã e acaba ajudando ela, guiando-o até o deus Cronos, que era o único que poderia fazer voltar o tempo.
Apesar de não ter demonstrado ainda seu poder, ela fica acima dos demais porque é uma olimpiana e veste uma kamui, diferente dos deuses menores de Hades que vestem sobre peles, como mostrado no diorama das armaduras deles. Quinto, Poseidon, o deus dos mares. Poseidon é o irmão de Zeus e de Hades na mitologia grega. Junto eles formam o trio de deuses mais poderosos do Olimpo. No entanto, em Cavaleiros do Zodíaco, as coisas são um pouco diferentes. Ao longo das eras, o primeiro grande inimigo de Atena foi justamente o Poseidon, que foi responsável pela criação das primeiras armaduras, no caso, as escamas dos seus generais marinos. Só que depois disso, Atena copiou a ideia, melhorou ela e a partir daí foi só porrada na cabeça do Poseidon. Inclusive, foram apenas 8 cavaleiros de Atena que destruíram e afundaram todo o continente de Atlântida, numa derrota humilhante do deus dos mares que a gente já explicou aqui num vídeo no card. Então, séculos após séculos, Poseidon sempre apanha para Atena e é selado na ânfora, até chegar a hora dele acordar e apanhar de novo. Por essa razão, fica em quinto lugar. Quarto, Hades, deus do submundo. Outro integrante da Trindade do Olimpo, Hades é o deus que controla o submundo, o lugar para onde vão as almas de todos os mortos. Em Cavaleiros do Zodíaco, Hypnos nos diz que Hades criou o submundo e a morte de seu corpo verdadeiro causaria a destruição de todo aquele reino, o que se provou como verdade, pois assim que ele morre, o inferno começa a ruir completamente, e até hoje Kurumada não explicou o que aconteceu com as almas que estavam lá. Ele é tão poderoso porque detém o poder da vida e da morte, podendo trazer de volta dos mortos quem ele quiser. E diferente dos filmes fillers, nenhum outro deus pode ressuscitar alguém sem a autorização do Hades. Inclusive, aquela cena que mostra os Cavaleiros de Ouro aparentemente revivendo para destruir o Muro das Lamentações também não foi uma ressuscitação. Quem tinha morrido ali estava apenas em forma de espírito, não em carne e osso. E isso não é reviver. O motivo de Hades estar acima de Poseidon, mesmo tendo sido morto de forma aparentemente definitiva, é que ele sempre foi tratado como o inimigo mais difícil de Atena. O próprio Mu fala no começo da saga de Hades que todas as batalhas que houveram até então não eram nada perto da Guerra Santa que estava por vir. Inclusive, percebemos isso quando a única função do Doku, a sua vida inteira, foi vigiar os 5 picos antigos, onde estavam selados os espectros. Tipo, não havia ninguém vigiando o selo de Poseidon, mas tinha alguém vigiando os espectros. Além disso, Atena precisou de sua armadura e do sacrifício de praticamente todos os seus cavaleiros para derrotar Hades e seu exército completo, Enquanto que, nas eras mitológicas, apenas 8 cavaleiros de Atena deram conta de toda a Atlântida, Poseidon e seus generais marinos. Sem contar que Hades possui pelo menos 3 deuses menores a seu serviço, coisa que Poseidon não tem. Terceiro, Atena, deusa da guerra justa. Nossa deusa favorita tem muitos nomes. Aquele nascida da guerra, nascida de não sei o quê. Ela é a deusa da sabedoria, da guerra, da estratégia, da justiça, da esperança e, de acordo com o Hipermito, também é a deusa que herdou de Zeus o controle sobre a Terra. Não precisamos dizer o porquê dela estar nessa posição, Ela venceu todos os deuses que enfrentou até agora. Não só uma, mas centenas ou milhares de vezes desde o início da humanidade. Ela assolou Poseidon, devastando todo o seu continente e empurrando ele para o fundo do mar. Assolou Hades em seu corpo verdadeiro dentro de seu próprio reino, matando-o definitivamente e, segundo o Hipermito, derrotou também o Ares, que é o deus da guerra selvagem, naquela que foi descrita como a batalha mais violenta de todas, onde Atena permitiu pela primeira e única vez o uso das armas de Libra. Inclusive, a gente não colocou o Ares nessa lista porque ele não apareceu no mangá, foi só no Hipermito, mas sem dúvidas também é um dos deuses extremamente poderosos. Por fim, temos que lembrar que Atena possui o escudo Aegis, que tem poderes de cura e pode defletir praticamente qualquer golpe, além de uma aliada poderosíssima chamada Nike, a deusa da vitória, que está em forma do báculo que ela carrega para cima e para baixo. Sem falar que a própria enciclopédia Taizen revela que Atena é a segunda deusa mais poderosa, atrás apenas de Zeus, então esse lugar é merecido. Segundo, Zeus, o rei dos deuses. Agora você deve estar confuso. Acabamos de dizer que tem um trecho da enciclopédia que fala que Zeus é o deus mais poderoso e Atena em segundo, então quem pode ser mais poderoso do que eles dois? Calma que a gente chega lá. Primeiro vamos falar de Zeus, que de fato é o rei dos deuses olimpianos e até o presente momento ainda não apareceu oficialmente no mangá, mas já foi citado diretamente e tem uma saga nova anunciada pelo Kurumada que literalmente tem o nome Zeus escrito na capa. O Hipermito fala que ele simplesmente desapareceu e deixou a Terra aos cuidados de Atena, que seria sua filha favorita. Com isso, os outros deuses ficaram com inveja e começaram a guerrear para tentar tomar o controle do planeta. Ele está acima de todos os deuses da lista porque simplesmente era ele quem mantinha cada um em seu lugar, o que nos diz que ninguém tinha coragem de desafiá-lo enquanto estava reinando absoluto. Além disso, a enciclopédia fala que ele está acima de Atena, que está acima dos demais, então só resta saber quem pode superá-los. E ele é... Primeiro, Cronos, o deus primordial do tempo.
Na mitologia grega, existe o deus Cronos com H e o titã Cronos sem o H. E em Cavaleiros ocorre a mesma coisa, com o titã tendo aparecido no episódio G, enquanto a divindade apareceu no mangá Next Dimension, que é o canônico. Porém, em CDZ, o deus Cronos é o pai dos Zeus, diferente da mitologia. E aqui, ele é um ser sem forma definida, que vive isolado numa espécie de universo à parte, composta por um emaranhado de galáxias e nebulosas. Ele é tão poderoso justamente porque é um deus primordial. Não tem um corpo físico, ele representa o próprio conceito de tempo e é o único que manipula seus aspectos. Foi ele o responsável por enviar Atena de volta à Guerra Santa do século XVIII e também alterou seus telômeros para que ela voltasse como um bebê, mostrando que ele pode controlar tanto viagens no tempo quanto envelhecer ou rejuvenescer outros deuses. Se ele quisesse, por exemplo, poderia transformar todos os deuses do Olimpo em crianças, um poder muito apelão que o faz merecer o primeiro lugar. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá o joinha e se não gostou, deixe nos comentários o seu argumento. Não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!